Salve, salve, meu povo maravilhoso! Estamos aqui para mais um vídeo para vocês. Não gravamos ontem, já estava com saudade já de estar gravando aqui para vocês. Sabe, rapaziada, eu tô gostando muito de gravar esses conteúdos, eu tô achando muito bacana, meu canal tá crescendo muito, sou muito feliz com isso. Mas hoje, infelizmente, é uma notícia triste, né? Tivemos aí um grande atleta, um mestre aí que acabou, parece que contundindo um atleta faixa branca. Infelizmente, esse fato aconteceu, parece que foi há 2 anos atrás, mas agora veio repercutindo muito essa semana. Tem muitas redes, muitas pessoas passando informação sobre. E aí nós vamos ouvir aqui um pouco do que a Rafa tem para falar, do canal Rafa com Eles, porque ela foi a que falou muito sobre a matéria e hoje ela veio falando de novo. Então vamos ver o que ela tem para falar aqui e vamos debatendo sobre aqui. Fechou? Errado, mas nas últimas 24 horas, todas as mídias do Brasil, né, não só mídias do jiu-jitsu, mídias mesmo do Brasil, o UOL, Globo, tudo falando sobre isso, e até algumas informações um pouco diferentes do que a gente havia falado na época. E aí, bom, vou trazer esse vídeo de novo para você. Aluna de jiu-jitsu recebe 56 milhões de dólares após ficar tetraplégico em treino. Então, na época que eu fiz o vídeo, estava em 46 milhões de dólares, parece que ficou 56. Até onde eu tinha visto, já tinha fechado isso na justiça. Cara, infelizmente, nada volta, né? Independente de ser uma quantia boa, mas o cara vai continuar tetraplégico. E isso é foda, porque o cara tava começando ali no esporte, tava começando a se aventurar, e aí acontece uma trágica coisa dessa. Isso aí é foda. Até onde tinha feito o vídeo. Mas o que acontece? Ó, na primeira vez que o caso foi julgado, o juiz decidiu que o Jack tinha direito a uma indenização de 46 milhões, tá? 257 milhões de reais. A academia recorreu da decisão do Supremo Court da Califórnia, mas a decisão foi mantida. E com os juros plus pagamento, o valor da indenização subiu para 56 milhões de dólares. Ui. Por isso que está todo mundo falando disso nessas últimas 24 horas. A comunidade jurídica estava criticando muito o René Grace, porque assim, foi o professor que fez o movimento, foi o professor Sinistro, conhecido como Sinistro, e é um movimento que até o Léo Vieira fazia muito na competição, sabe? Então foi uma tragédia do que aconteceu. E aí, como o René ele estava testemunhando, né, a Opa! favor ali para o professor pagar, né, a multa e tal, então a comunidade jurídica estava muito contra ele. E ele pegou e fez um vídeo de 20 minutos explicando por que o professor deveria sim ser penalizado. E eu até legendei esse vídeo na época, bateu mais de 2 Cara, eu milhões não sei. divulgando. Eu não sei, eu não vou nem palpitar sobre isso, sobre o mestre e tal, porque é uma situação de treino, né? Um dia desse mesmo, uma colega de outra equipe estava fazendo seu rola normal lá com o cara, com o rapaz, e ela não quis bater no armlock. E aí aconteceu o trágico, quebrou o braço por não ter batido no armlock encaixado. Cara, se tá encaixado, bate. Bate porque raramente você vai sair dali. Principalmente se for no treino, rapaziada. No treino, então, piorou. Eu engatei o dedo entre o tatame nas divisórias do tatame. Minha nossa senhora, fiquei uma semana ali sofrendo. Bati o polegar, até hoje meu polegar dói. Então é complicado, velho. Esse vídeo. Inclusive, eu vou colocar aqui de novo pra você assistir. E também, cara, foram diversos vídeos que a gente fez na época da comunidade de criticando o Mineiro, a gente fez vídeo. O professor do áudio, né, que foi o professor Sinistro, que foi o professor que fez, né, com o aluno, ele fez um vídeo explicando, né, se defendendo, a gente também traduziu aqui. Então, assim, o que eu vou fazer? Nesse vídeo aqui, eu vou colocar ambos os vídeos, caso você não tenha visto. Primeiro, eu vou colocar o vídeo do Renê, né, da explicação toda dele, por que sim, o sinistro é culpado, né, porque ele estava ali defendendo o aluno, e o vídeo do professor explicando, né, fazendo a sua defesa. Eu vou colocar os dois aqui para você ficar sabendo, né, de tudo que está acontecendo. E aí, bom, o aluno, né, ficou tetraplégico naquela época, um tempão ali na parte do hospital e tal, mas me parece que ele já tá andando. A gente até teve notícias depois que ele estava fazendo hike, né? Então, assim, Que bom, diz que né? ele está se Isso é uma recuperando notícia bem também. Então, maravilhosa. enfim, eu vou trazer aqui os vídeos que eu já havia feito
Pode ter dado uma deslocada, né? Pode ter deslocado no momento e aí deu lá que ele ficou tetraplégico. Mas graças a Deus, então, se ele voltou, né? Isso é maravilhoso, porque até então eu também não sabia disso. Você não tem assistido isso na época, tá? Então primeiro vai ser o vídeo do René e aí depois vai ser o vídeo do Turral. Eu vou avisar pra você quando é qual, tá bom? Então agora vai aqui o vídeo do René pra você. Como eu estou trazendo aqui pra vocês no canal, Ó, tivemos um caso em novembro de 2018. ele vai passar, bota o joelho e puxa. Só que quando ele puxa, o joelho do aluno fica travado no chão, principalmente que é no gui, a haste dele deve ter engatado no tatame. O aluno Jack Greer ficou tetraplégico ao rolar com seu professor Turhalde. O René Grace foi chamado como testemunha especializada para analisar o caso e foi decidido que o Turhalde foi culpado. Então, vão ter que pagar 46 milhões de dólares de indenização. A escola que aconteceu esse incidente tinha seguro, então a seguradora vai ter que pagar esse valor por conta das palavras que foram utilizadas no julgamento, como, por exemplo, dizer que o movimento que foi feito no aluno foi spike. Spike é tipo uma estaca onde crava a cabeça do aluno no chão, proibido no jiu-jitsu. E depois soltarem o vídeo parecer que foi um movimento inofensivo, a comunidade de jiu-jitsu revoltou contra o René Gracie por essas palavras no julgamento. E a decisão que foi tomada, dizendo ser um acidente o que aconteceu e que ele queria apenas. É porque ele ficou com o pescoço travado, cara. Se você parar para analisar, ele ficou com o pescoço travado. E quando o mestre puxa, o pescoço dele continua travado. Então faz esse movimento aqui, ó, deslocando para o lado. E aí quando desloca é onde machuca a cervical. 2 horas para fazer esse serviço. Eu achei realmente que era o joelho, mas o joelho ficou travado e a cervical mexeu. O porquê de cada palavra que ele usou e explicar que realmente o professor foi culpado do que aconteceu. Over a year and a half ago, I was retained as an expert witness on the Greener case to give my expert opinions, which I did. The reason I'm making this video is to explain the evidence as I saw it and the reasons why I felt this tragedy could have been prevented. Additionally, I want to share some of the things I learned along the way that I think will be very helpful for everyone from BJJ students to school owners. As many of you have come to learn, on November 29th, 2018, Jack Greener, a 23-year-old white belt in Jiu-Jitsu, someone who didn't have experience competing, was participating in a class at Del Mar Jiu-Jitsu in San Diego when, while sparring with the head instructor of the class, black belt Francisco Iturralde, sustained a broken neck, rendering him a quadriplegic, leaving him with significant and permanent injuries, including limited function of all 4 limbs, loss of sensation from the chest down, bowel and bladder incontinence, and Intestino, bexiga e muito mais. E... Nossa, ele ficou com inconsistência. I recognize fully that a mistake can be made and there have been no malice intended. I also recognize that it's possible to make an honest mistake and still be held liable to those that the mistake adversely affected. You could be driving your car, get distracted on your phone, cause an accident that injures someone, and even though it was a mistake and there was no ill intent, you may still be held liable for the injuries that the accident caused. Sim, isso é verdade. Não sei se você consegue ver aí, mas no caso ele diz, se você é uma pessoa e está dirigindo um carro e você está no celular e tem outra pessoa do lado e esse carro bate, a intenção foi sua de causar o acidente, porque você está no celular e perdeu o foco da direção. É basicamente isso. Was a particular type of rolling back take made famous by jiu-jitsu legend Leo Vieira. From the turtle position, when applied correctly, this technique directs the recipient of the technique over one of their shoulders or directly over their head. But when applied incorrectly, the consequences can be devastating. Primeiro, cara, eu acho que ele não deveria ter feito essa posição do jeito que ele fez, até porque ele estava rolando com faixa branca e o cara era iniciante, não era só a faixa branca, ele era iniciante. Então quando ele rolou ali, o cara ficou na posição ali totalmente errada, com o pescoço dele engatado, essa posição muito estranha, velho, muito estranha mesmo. Ó,
Essa é a maneira pelo menos correta. Ou você puxa para cá, quando você tá com seu oponente aqui no 4 apoio, ou você puxa para cá, ou quando você vai para lá, você abraça e joga pro lado e não para cima. Ele jogou para cima, fazendo uma ponte ali. Other arm under their opposite armpit. There are dozens of instructionals online teaching this technique, and all of them use one of these two common grip configurations. In either of these correct applications, the most important thing is that the user's shoulder chocks the back of the recipient's head. Otherwise, the technique is not safe for use, as stated by Leo Vieira himself. If you can place the pads on one side and roll to that same side, I roll over my shoulder, pushing my head down because it's like a leg break that forces you at the same time to make the position safe for the referee. So over time, yeah, so my head almost touching the shoulder. Okay, so it's like I try to put my head aside. Ó, nessa posição que ele tá aí, se você não for berimbolar para frente, que é o caso que ele vai fazer, você puxa pro lado de lá, que é onde tá tudo protegendo, e a sua cabeça vai de encontro ao chão. Entendeu? E a cabeça do oponente vai ficar totalmente livre, ela não vai ter contato com o solo, ela vai ficar para cima aqui, porque ele vai para as costas. Então não vai machucar. Agora, do jeito que ele fez lá, ele se jogou para cá, ó. E você não se joga para cá, ou você se joga para frente, ou você vai pro lado, ou você puxa pro lado de cá também. Ó, aqui fica livre, ó. Aí ele puxa. Mas mesmo assim, quando você é um iniciante, essa posição ainda é perigosa, porque você ainda pode se machucar, porque o iniciante ele não sabe movimentar o pescoço para um lado e para o outro, não sabe usar a técnica do birimbolo. Maintain control of the recipient's head and neck, such that the recipient is forced involuntarily to roll and to follow along with the technique. Here to help me demonstrate both of these variations, Cameron. So Cameron's in turtle position, and the two options that we talk about are double underhooks, where you have your hands clasped under their armpits and your elbows go tight. And this is where you dive your head forward right next to there, and you'll notice my shoulder go in the back of Cameron's head, pushing it straight down. So I lock, pinch my elbows, go up, and because my shoulder pushed his head, he had no choice but to roll, and that's what caused us to come up together and allow me the opportunity to get back up. Similarly, if we're in the turtle position once again, and instead of going double underhooks all the way up under his armpits, I go over under, and I lock my hands here in his chest. I can put my head in the same position, roll my legs forward, and again, the pressure of my shoulder, you'll see right slope here on his head, gives him the combination of my shoulder and the back of his head, pushing him towards his chest, and the tightness of my arms around his torso makes it to where his body simply wants to roll to accommodate the pressure of that. Now, in the Greener incident, even though it was clear that something went wrong with the roll, at first glance, by me and everyone who's seen it on social media, it appears like the technique was done with the correct grip configurations. It's quick. Nossa. Roll, and it just happens. Cara, muito perigoso, cara. Closer inspection, it becomes very clear that that was not the case. Let's check it out. So since it's very hard to tell what's going Olha o braço dele ali, ó. Two no-gi grapplers who are wearing black rash guards, this footage that was referenced O braço dele já fica solto já. was edited to add color to the left arms of both Inaralde and Greener, so they can see where Inaralde's arms are relative to Greener's. So I'm going to go forward frame by frame here, and again, Nossa, velho. untrained eye, you're looking at this from a rear angle, it looks like he's in a normal over-under position. Cara, ele pode até não ter tido a intenção, mas é perigoso demais, cara. Se você analisar bem o ângulo, ele já pula, ele não tá tracionado mais pra frente com esse joelho aqui mais pra cá. Ele tá atrás do cara. E ele se joga. As you begin to kind of frame forward here, you're going to see that, in fact, Inaralde's left arm wasn't around the neck. It's, in fact, around the outer bicep tricep area of Greener's left arm. And if you keep going further, you'll see that that arm continues to slide down toward essentially, as you can see there, Inaralde's left arm is binding Greener's left arm to his rib cage, completely removing that arm from the grapple. So as we
the armpit, one arm is binding it to his rib cage. So Iturralde decides to initiate the technique, diving forward. Ele tá falando aqui, rapaziada, não sei se vocês conseguem enxergar aí, sobre o braço. Que o braço do mestre tá por fora e o braço do atleta tá por dentro. Tá com os dois braços presos. E o que ele tinha que fazer? Ele não poderia estar com os dois braços presos aqui. Para que ele pudesse fazer esse rolamento, ele tinha que estar com os braços soltos e o mestre agarrado na cintura para ele ir lá buscar o birimbolo. Ou com cinto de segurança por baixo dos braços, ou pescoço e braço aqui por dentro. Cinturando aqui e outro braço por aqui. Ele tem nessa posição aqui. E aí, para que ele pudesse fazer o birimbolo, e aí não iria machucar a cervical. Mas como os dois braços dele estavam presos, ele ficou muito assim. E aí a cervical ficou muito exposta. E aí foi onde aconteceu o fato. Ó. E aí ele já, com esse joelho aqui, ele trava o outro joelho do atleta. E pula de uma vez, ele pula, cara. Olha aqui, ó, o mesmo joelho que eu falei do atleta, que fica preso no tatame, ó. E o braço dele solto aqui. Olha como que o pescoço dele fica, cara. Olha o pescoço do atleta como fica. Fica assim. Ó, faz assim pra você ver. Já machuca já. Imagina com pressão e mais um camarada de, sei lá, 100 quilos em cima dele. Here you see once again Iturralde's two arms here, both in red, and Greener's left arm in green, and how Iturralde's arms are in fact around the torso and over the arm of Greener, instead of being over the shoulder in a conventional manner or in a double underhook manner underneath both of Greener's armpits. So modified arm configuration Já caiu já resulted in solto. Let me demonstrate this one with Cameron as well. So Cameron, you're here once again. So this is what it was, friend. Instead of being over under or a high double underhook, right? Essa é uma esgrima dupla e uma esgrima de método com o braço. Ó, ele prende. Na verdade ele fica com outro braço livre lá. Eu falei os dois, mas o de lá fica livre. E olha como fica o pescoço. Cara, quando eu tô nessa posição com o meu oponente, eu prefiro puxar ele pra eu botar os ganchos, ao invés de eu fazer o berimbolo. Isso é muito perigoso, cara. Huge concerns when the arm configuration, instead of following the conventional methods, right, for the reasons listed, when you go to this modified configuration where you have a body lock, you have the arm, right, encompassed in the body lock. The reason why this is problematic for this specific technique is twofold. Number one is that my shoulder is nowhere near his head, right? I can't have a body lock. My shoulder simply doesn't reach, so I cannot bind Cameron's elbow to his body and simultaneously shock the back of his head. It doesn't reach. Only if I were here can I reach, and even if I had double underhooks and my head goes to the ground, you can see my shoulder reaches the back of his head. Ó, tem que estar assim, porque aí o corpo fica livre. Assim o corpo não fica livre. O pescoço fica pesado, porque o pescoço vai de apoio, a cervical vai de apoio ao chão. Ó, primeiro você vai, para depois o seu oponente ir. Beleza. Vamos pro vídeo lá do mestrão lá explicando que ele ficou brabo, que ele ficou, a galera massacrou ele. Deixa eu ver se tem aqui, como a Rafa disse. Eu acho que não tem aqui não, hein? A mesma pegada nas costas que ele. E respondendo ao vídeo do Aí, Grace, ensinando a mesma pegada nas costas que ele
fez e mostrando que essa pegada no bíceps é realmente segura. Eu deixei meu vídeo aqui pra vocês e não esqueça de deixar sua opinião nos comentários. But I grew up in the show boxing, doing this is a try if you have a very strong partner that is going to allow you to warm over the shoulder. Okay? So let's say you made a weak to the back, right? I'm going to look for a modified system. Instead of going over the shoulder, I'm going to go around the biceps. Okay? This is going to be a lot better for chopping this leg of the table. That way, when I roll, just a little bit over the side. Mas o ombro dele tem que ir de encontro ao chão. E o que foi de encontro ao chão da cabeça do faixa branca foi a cabeça dele. Não foi o ombro, foi a cabeça primeiro. É o que aparenta nos vídeos, né? Ó, a cabeça. Aí é diferente. Aí você puxa. Ou é disso que eu falo. Essa posição que eu falei. Sobre você estar do lado de cá e puxar ele. Você está livrando a cervical todinha. Porque você está usando o seu corpo e puxando ele para você. Assim você não machuca ninguém. Nem a você mesmo. Agora, colocando o pescoço ali no chão, cara, vai machucar demais, cara. Não adianta. Não tem como não, velho. Não, essa parte não importa. Armlock. Abraçou, puxou, trouxe o corpo pra cá e foi pra lá. Mas não foi isso que ele fez não, mestrão. Me perdoe, mas não foi o que o outro mestrão fez não. E aí nós temos aqui, cara, o mestre Melk falando sobre e por que que ele usa faixas na galera. Ó, vocês percebem, a galera que é do jiu-jitsu percebe que quando eles vão lutar, todos os atletas do Melk usam faixas, correto? Desde o Mika até a molecada aí colorida. Porque ele fala sobre o fato ocorrido, ó, sobre a lesão aqui, né, que machucou o lutador. E eu vou ler aqui para vocês o que o mestre Melk disse. Hoje eu vi um vídeo que me marcou e me lembro um dos motivos porque nós usamos faixas nos nossos treinos. Duas pessoas treinando sem kimono, ambas com roupas pretas, sem faixa. No vídeo não dava para saber quem era o faixa preta e quem era o faixa branca. Se foi descobrir, porque li na descrição de quem se machucou foi o faixa branca. Não sei o contexto do que aconteceu. Não sei nem quem é o faixa preta e nem quem é o faixa branca e nem tão pouco se eles sabiam a graduação. Infelizmente ele teve uma lesão na cervical e na matéria que li diz que o acidentado ficou tetraplégico. Aqui todo mundo usa faixa, mesmo sem kimono, e fazemos isso por dois motivos bem claros. Primeiro, por segurança. A faixa mostra com quem você está treinando. O mais graduado tem o dever de proteger o menos graduado, orientar, corrigir exageros e cuidar dos parceiros. Isso cria uma cultura de responsabilidade. A gente acredita que muitos acidentes podem ser evitados quando sabemos quem está na nossa frente. Isso eu acho correto também. Na minha opinião, eu sei que o jiu-jitsu não usa faixa, mas eu acho que deveria usar sim, porque quando você tá só de hash, sem hash da sua
graduação, a gente não sabe quem é quem. Principalmente ali que tá rolando ali, se tá os dois de costas, você não sabe quem é quem. Né? Então acho que é bom sim usar a faixa para distinguir qual faixa aquela pessoa é. Segundo, é por respeito à nossa história. Quando estamos sem kimono, a gente está representando a luta livre brasileira. Eu sou faixa preta de luta livre. Para quem não sabe, luta livre é uma das únicas modalidades que usam faixa durante luta. Formado em Manaus pelo mestre Totonho. E desde o início do nosso projeto social, a gente mistura jiu-jitsu com luta livre. Usar a faixa é a forma que encontramos para manter viva essa história. É o nosso jeito de mostrar que temos orgulho da arte que praticamos. E sobre marketing, muita gente fala que eles são marqueteiros por usar faixa, porque a maioria colorida bate nos pretos de outras academias em competições, né? Teve um faixa azul que ele finalizou quatro lutas, 2 foram faixa preta, uma semi e uma final. E era um juvenil contra um adulto, e o moleque arregaçou. Teve um faixa verde também, recentemente, que ele finalizou um faixa preta, e o moleque é brabo, se eu não me engano é o primo do Mika. Aí sobre o marketing. Muita gente comenta que eu boto faixa nos meus atletas menos graduados só para fazer marketing em cima dos maiores graduados. Dizem que quando vem nossas faixas azuis e verdes lutando com faixa na cintura, às vezes tem até em categorias de marrons e pretas, mas essa crítica não se sustenta. Mika e Diogo, que são faixas pretas no mais alto nível, também usam faixas nas competições no gi. Eles nunca precisaram disso para chamar atenção. O que ele quer dizer aqui? Que não é só porque os caras estão de faixa que eles têm que se amostrar. E também que o Mika usa a faixa e finaliza geral. Não é só porque ele tá com faixa colorida, os atletas, que eles não podem finalizar. Pode finalizar sim. E eles ganham, é competência. É competência deles, porque o moleque treina de manhã, tarde e noite, 2, 3, 4, 5 vezes. E o faixa preta, às vezes, quando ele pega a faixa preta ali, que ele vai competir, ele tá bom garoto. Porque ele pegou a faixa preta, ele acha que ele é imortal. E não. Aí ele pega um moleque cascudo desse, que treina 20 treinos no dia, que tá ali no auge. Tu acha que o moleque não vai bater no cara? Vai bater no cara, não importa o peso. Não importa. Se o moleque é treinado, ele vai usar a técnica. A força é para depois. Porque quando encaixar a técnica, a força vem. E vem com pedrada. A verdade é que a faixa não serve para promover ninguém, ela serve para proteger, identificar e lembrar de onde a gente veio. E se usar a faixa pode ajudar a evitar acidentes e manter viva a nossa história, então vamos continuar usando. É simples assim. Aí temos aqui a resposta aqui do mestre sinistro, o que estava ensinando lá. O Jack, meu aluno, tinha mais de 10 anos de experiência no wrestling. Competiu na escola e entrou no jiu-jitsu depois de se graduar. O faixa branca aqui, ele era competidor de wrestling. Então ele já tinha noção. Porque no wrestling também você usa muito o pescoço. Então provavelmente ali, quando ele usou o pescoço, ele usou de uma maneira de wrestling. E o mestrão aqui se jogou e pegou. Depois de se graduar. E por isso que às vezes a faixa não tem muita importância, né? Tá errado aqui. No sem kimono, e sim a experiência do praticante. Isso é verdade. Quando eu tentei pegar as costas, o Jack tentou um Granby Roll. Eu não sei qual movimento é esse. Acho que ele foi tentar rolar, né? É um movimento um movimento bem comum no wrestling e perigoso por natureza. Daí você já tira, né? Tenho muito orgulho de ter graduado você e o Mika. Vocês nos enchem de orgulho. Bom, cara, basicamente é isso. Tá aqui um mestrão. Esse moleque aqui, ó. Esse moleque aqui é brabo. Hoje ele é faixa verde. Tem o Caleb aqui também, que é um monstro, que agora é faixa azul, campeão mundial. E, cara, os moleques estão vindo aí com tudo. Mas, pois é, voltando aqui. Eu acho que isso aí foi muito complicado, né? Por isso que devemos muito ter cuidado na hora da prática do jiu-jitsu e na hora da prática do wrestling também, que é um esporte muito pesado. Devemos ter cuidado na hora de escolher a academia que você vai praticar o seu jiu-jitsu.
Assim como teve a academia lá do Rio de Janeiro, onde o professor foi processado por molestar os seus próprios alunos. Se vocês quiserem, eu falo um pouco sobre a matéria. Deixa nos comentários aí. Então você tem que ter cuidado em tudo. Tudo que você for fazer, cara. Principalmente na arte marcial, porque é uma arte perigosa. A arte marcial é perigosa, não importa qual seja ela. Todas são perigosas. Então você tem que treinar com cautela e com muito cuidado e não brigar na rua, porque você sabe que nós somos considerados armas brancas e podemos machucar a pessoa, né? Tô falando eu em geral não, né? Falando todo mundo mesmo. Você pode machucar o atleta, a pessoa e vai dar ruim para você, assim como deu ruim para o mestrão aqui que foi obrigado a pagar 59 milhões de dólares, porque como é que se fala? Cara, eu esqueci a palavra. Tem uma campanha que ajuda ele, né? Eu esqueci o nome da porra do negócio. Mas deixa nos comentários aí que você sabe, que eu esqueci aqui agora. Que ele paga pra ter no mês, no ano. Porra, esqueci, cara. Esqueci mesmo. Mas você sabe o que que é. E aí, como ele paga, aí a empresa vai pagar por ele. Eu não sei se vai pagar ou se já pagou. Mas é isso aí, rapaziada. Muito obrigado. Se inscreva no canal, deixa aquele like que fortalece demais. E comente bastante nesse vídeo, fechou? Tamo junto.